paz do Senhor, amados. Glória a Deus por esta noite, por esse momento, por esse culto, vitória do Espírito Santo. E é sempre com muita gratidão no meu coração que eu tenho o privilégio de compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos aí da Jerusalém e com os irmãos que porventura estiverem nos assistindo, nos vendo em qualquer lugar, né? Porque hoje nós temos essa ferramenta tão preciosa, né? Da internet, né? Da tecnologia que desde a pandemia nos possibilitou atingir pessoas que não atingíamos antes, né? Então é um privilégio para nós, é um privilégio para a minha vida. E nesta noite nós vamos compartilhar alguns versículos da palavra de Deus, algumas instruções da palavra de Deus para todos nós. Vamos orar? Senhor, te damos graças por esse momento tão precioso, onde nós podemos, junto com os nossos irmãos, aprender um pouquinho mais da Tua palavra, compreender a Tua orientação, a Tua direção, a Tua instrução para as nossas vidas. Te damos graças por esse culto, denominado pelo apóstolo Carlos de culto Vitória do Espírito Santo, porque é o Senhor, amado Espírito Santo, que está conosco e temos a vitória, sim, porque em Jesus, o nosso Salvador e Senhor, nós já somos mais do que vencedores, é o que nos garante a Tua palavra, se nós a obedecermos, se nós a ouvirmos, guardarmos e praticarmos. Então ajuda-nos, amado Espírito Santo, a vivermos de acordo com a vontade do nosso Deus, com a Tua vontade, amado Espírito Santo, com a Tua vontade, Jesus, nosso Salvador e Senhor. E é em Teu nome que nós oramos. Amém? Amém, amados. Eu quero ler um versículo que está no Salmo 32, versículo 8, para nós começarmos. Esse versículo e também vamos dizer, o título desta mensagem nesta noite de Vitória do Espírito Santo é Direção para o Futuro. Quem de nós não se preocupa com o futuro, né? Com o amanhã, né? Vamos dormir já pensando no amanhã muitas vezes, nas coisas que temos que fazer no dia seguinte. Quem de nós não se preocupa com tudo que temos ouvido a respeito do futuro, a respeito da nossa nação, a respeito, né? O que vai acontecer? Todos nós acabamos num momento ou outro nos preocupando, né, com o futuro. Então o Senhor, através da palavra dele, hoje eu creio que vai nos instruir, dando-nos essa direção correta para o futuro. No Salmo 32, versículo 8, a palavra diz assim: Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Olha que precioso isso, né, amados? Então, na verdade, nós temos domínio, vamos dizer assim, sobre o nosso passado, porque já aconteceu, nós estamos conscientes de tudo que aconteceu, então temos um certo domínio, então, sobre o nosso passado. Temos consciência do nosso presente, daquilo que estamos vivendo hoje, mas o nosso futuro, ele é desconhecido. Amanhã ou daqui a pouco é desconhecido para nós. Nós vivemos nos limites do tempo e do espaço, né, que vivemos, e aprove a Deus, ao nosso Criador, limitar o nosso conhecimento ao que passou e deixar o que virá, o nosso futuro ir sendo revelado a cada momento que ele surgir. O nosso Deus é um Deus onisciente, sabe todas as coisas, o único que conhece
todas as coisas. Para Ele, para o nosso Deus, o passado e o futuro são um eterno presente. Tudo está, né, sob o conhecimento dele. Ele conhece o ontem, o hoje e o amanhã. Contudo, quanto aos homens, né, quanto a nós, o nosso domínio se limita ao ontem, ao passado. Nós sabemos o que aconteceu. E ao hoje que está diante dos nossos olhos até esse momento. Daqui, né, alguns minutos não sabemos. O futuro é o nosso Deus quem sabe. O que de repente o homem daria para conhecer o seu futuro? Saber quantos serão os seus dias, né, aqui na Terra, ter acesso às informações a respeito de tudo quanto nos espera, né? Mas essas informações foram vedadas a nós pelo nosso Senhor. E o melhor que nós fazemos é descansarmos em Deus, descansarmos nele, assimilando, né, vamos dizer, nesse momento, o conselho que Jesus mesmo nos deu e que está registrado em Mateus, no capítulo 6, no versículo 34, que diz assim: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. É um conselho, é uma orientação, é uma instrução do nosso Senhor Jesus para todos nós. E apesar, amados, de nós não termos acesso ao amanhã, ao que vai acontecer daqui a pouco, existem verdades que nós devemos conhecer. Dentre elas, devemos saber, né, conhecer que o nosso hoje foi construído ontem por nós mesmos. E o nosso amanhã está sendo construído hoje. Isso quer dizer que as decisões de hoje, as decisões que nós tomamos hoje, vão afetar a qualidade do nosso futuro amanhã. Essas decisões são nossas. Nós temos livre-arbítrio, o Senhor nos deu isso. Não nos fez robôs. Ele nos deu liberdade. Então nós devemos saber disso. Que o que nós estamos construindo hoje vai afetar a qualidade do que nós vamos viver amanhã. Deus conhece tudo, né, a nosso respeito, porque Ele é onisciente. Ele sabe para onde nós nos dirigimos. Deus estabeleceu leis naturais e leis espirituais, leis naturais e espirituais que afetam nossa vida de acordo com nossa atitude para com essas leis, tanto naturais quanto espirituais. Então, o nosso amanhã, ele pode ser diferente se nós permitirmos. Depende do que nós estamos obedecendo. Depende do que nós estamos fazendo. Deus pode sim mudar o curso da nossa vida se Ele for convidado a fazer isso. Deus tem um plano maravilhoso para cada um de nós e Ele deseja que nós estejamos alinhados a esse plano, amados. Nós podemos ter a direção de Deus. Olha o versículo inicial que nós lemos: instruir-te-ei e ensinar-te-ei. Deus já tem um plano traçado, mas nós devemos nos alinhar a esse plano. Nós podemos ter essa direção, essa instrução, para saber como nós devemos nos conduzir, como nós devemos, né, ser levados a esse lugar seguro que o Senhor já tem garantido para nós. Hoje mesmo nós podemos nos assegurar de que com Deus o nosso futuro será glorioso. Ele está nos dando mais uma vez essa oportunidade de conhecermos a vontade dele para nós. E nós temos uma promessa dele que nos confirma isso. Está lá em Jeremias capítulo 29, versículo 11, que diz assim: pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Planos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. É o que o Senhor nos diz, é o que o Senhor tem para nós. Então, amados,
existem algumas coisas, né, que o Senhor nos instrui e que nós devemos prestar atenção. Em relação ao passado, há muitas coisas em nosso passado que talvez nós gostaríamos de mudar, mas não tem como mudar. Existem experiências tristes na nossa vida, existem experiências humilhantes muitas vezes, frustrantes muitas vezes, traumáticas, experiências dolorosas que nós enfrentamos no passado. E existem outras experiências que nós gostaríamos de perpetuar, gostaríamos que elas não acabassem, né? Momentos felizes, momentos de alegria, momentos de amor, momentos de recompensa, de vitórias que nós tivemos. Tudo que nos deu sensação de que vale a pena viver, nós gostaríamos de perpetuar, não é verdade? No entanto, o que passou, passou, não tem como voltar. Passou. Sejam boas ou ruins as experiências, elas já passaram. E das coisas boas e más, restam apenas lembranças, porque não podemos esquecer. Restam lembranças e os efeitos e as consequências que marcaram nossas vidas. No entanto, nós podemos lidar com o passado usando de sabedoria. E ele, o passado, será um mestre, será uma lição para o que estamos vivendo hoje e para o que vamos viver ainda. Porque o que nós passamos vai apontar para erros que nós não devemos repetir. E vai apontar para princípios naturais, princípios espirituais que nós devemos seguir. Então não podemos viver no passado, não é? Porque o que passou, passou. Então a palavra do Senhor para nós hoje e ela está em Isaías 43, 18, 19. Além da instrução, né, do Salmo 32, que nós lemos no início. O Senhor nos diz, não vos lembreis das coisas passadas. A gente não esquece, mas ele fala, não se lembre, não fique remoendo, né? As coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço nova. Logo virá a luz. Não o conheces? Outra vez abrirei caminho no deserto e rios no ermo. O Senhor faz coisas novas todos os dias para nós. Isso é a bondade de Deus. Ele é bom. O nosso Deus é bom. Devemos então deixar o passado. Deixar o passado na cruz. Não importa o seu passado. Não importa o que aconteceu no seu passado. Os seus pecados, as suas quedas, as suas traições, as suas dores, as nossas rejeições, as nossas derrotas, feridas, incertezas, maldições, tudo isso já foi sofrido, já foi levado por Jesus lá na cruz do Calvário. É Ele que nos garante isso. Todo o peso do passado nós devemos transferir, lançar sobre Ele, sobre o nosso Salvador e Senhor Jesus, lançar lá na cruz e abraçar essa oportunidade do recomeço que o Senhor nos dá todos os dias. Porque em Cristo tem um recomeço. Em Cristo nós podemos começar o novo. Então devemos virar a página, porque a palavra do Senhor em 2 Coríntios 5,17 diz assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém, amados? Então, como nós devemos lidar com o presente, com o tempo que nós estamos vivendo? Recomece a jornada da sua vida, ainda que seja hoje, né? Agora. Recomece com quem conhece o caminho, tendo convicção de que Ele está com você. Recomece agora o seu caminho na direção correta, ouvindo a instrução, a direção do Senhor. O Deus que tudo sabe,
que sabe todas as coisas e que vê todas as coisas, promete para nós, como nós lemos: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. É o que o Senhor nos diz nesta noite. Aprenda, devemos aprender a discernir a voz do Espírito Santo, a voz de Deus. O Espírito Santo que está em nós é a voz de Deus. É a voz de Deus dentro de nós. Ele aponta o caminho que nós devemos seguir. Deus colocou em nós sua lâmpada. Em Provérbios 27 está escrito isso. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do coração. E é ao nosso espírito humano, recriado, que o Espírito Santo transmite toda a orientação, toda a direção. Ele fala conosco através, do nosso espírito. Ele fala conosco. Ele fala conosco através desse caminho interior. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 16, está escrito assim. Esse capítulo 8 fala todinho sobre a vida pelo Espírito. No versículo 16 está escrito assim: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito o Espírito Santo, coloca em nosso espírito recriado uma impressão, um sentimento, como no mundo chama um sexto sentido. É o Espírito Santo que faz isso. E nós podemos ver isso em Atos, no capítulo 27, no versículo 10, está escrito assim, aqui é a viagem de Paulo para Roma. Versículo 10 está escrito assim, Atos 27, 10. Senhores, Paulo falando, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Isso é uma impressão, um sexto sentido, um sentimento. Isso é o Espírito Santo que faz. Ele coloca uma convicção dentro de nós. Nós sabemos. Como sabemos? Não sei, não sabemos. Não sabemos como sabemos, mas nós sabemos. É o Espírito Santo. Ele fala conosco através de uma palavra. Aqui mesmo em Atos, no capítulo 13, versículo 2, que eu anotei, 13, 2, fala assim: enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, o Espírito Santo fala conosco e dá direção correta, de uma forma que a gente não tem dúvida. Ele fala conosco através de sonhos, ele fala conosco através de palavra profética. Nós devemos obedecer, ouvir e obedecer a palavra. Então, como nós, eu estava falando aqui a respeito de como lidar com o passado, deixando as coisas velhas, as coisas que já passaram para trás. O Senhor tem coisas novas para nós. E então, como é que nós vamos lidar com essa, de repente, até ansiedade em relação ao futuro? Como é que nós vamos lidar com isso, amados? Entregando o nosso futuro nas mãos de Deus e descansando na certeza de que Ele já reservou o melhor para nós. Já sabe do nosso futuro e reservou o melhor para nós. No Salmo 37, versículo 5, diz assim: entregue o teu caminho, a tua vida ao Senhor, confia nele e o mais ele vai fazer, porque ele sabe o ontem, o hoje e sabe o amanhã. Vamos entregar nossa vida nas mãos dele e confiar nele. E tudo que nós precisamos
tudo que nos diz respeito, Ele vai fazer. Então desfrute o seu hoje, mantendo uma atitude de louvor, uma atitude de adoração, uma atitude de gratidão ao Senhor, porque Ele nos conhece e sabe de tudo que nós precisamos. E enquanto nós nos envolvemos com as coisas de Deus nesse presente, no momento em que nós estamos vivendo, o nosso Deus está já trabalhando para o nosso futuro. O nosso Salvador e Senhor já foi lá preparar o nosso lar eterno e voltará para nos buscar. Devemos descansar nele, confiar em tudo que ele já fez por nós. Já fez, já está feito, já está consumado. Todo o nosso futuro já está consumado. Deleite no Senhor, o mesmo Salmo 37, versículo anterior, o 4, diz: deleite-se no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Não viva ansioso por nada, não tenha ansiedade por nada. Abrace o fato de que você veio ao mundo, nós viemos ao mundo com um propósito divino, e quando nós decidimos obedecer ao Senhor e alinhar a nossa vida com esse propósito que Ele já traçou para nós, né? Esse propósito para o qual nós já nascemos, nós podemos simplesmente ir obedecendo a voz do Senhor e vivendo em paz, descansando nele, vivendo cada dia. Diante de cada decisão que nós devemos tomar em nossas vidas, nós podemos fazer um teste, nós podemos ver a palavra de Deus, né? Ver o que a palavra de Deus apresenta como promessa para as nossas vidas, se ela apresenta uma ordem, um princípio que nós devemos obedecer a respeito daquele assunto que nós temos que decidir. Nós devemos sondar os nossos corações e discernir o testemunho interior. Esse sexto sentido que o nosso espírito recriado tem quando o Espírito Santo fala conosco. Analisar as circunstâncias que estamos vivendo e ver se elas, né, estão de acordo com a vontade de Deus para nossas vidas. Então, onde há uma concordância entre a palavra de Deus, o testemunho interior e as circunstâncias, nós podemos agir com segurança, nós podemos agir sem ter medo do futuro, sabendo que estamos no caminho certo. E para ter a certeza final, a paz em nosso coração é o árbitro, diz a palavra de Deus para nós. Para nós que somos dirigidos pelo Espírito Santo, que estamos ouvindo Ele falar conosco, né? Então, concluindo, amados, quando nós fazemos de Cristo o nosso Senhor, o nosso Salvador, nós recebemos de presente a pessoa do Espírito Santo. E Ele é o próprio Deus. É o próprio Deus habitando em nós. E Jesus o chamou de Paracleto, né, que quer dizer conselheiro, consolador, ajudador, guia, mestre, advogado. Então isso quer dizer que nós temos alguém muito especial morando dentro de nós e que todos os dias nos instrui. Instruir-te-ei e mostrar-te-ei o caminho que deves seguir. Nós temos essa direção. Nós temos essa pessoa do Espírito Santo nos instruindo todos os dias. E Ele é Deus, Ele conhece todas as coisas, então Ele vai nos guiar a toda a verdade e jamais vai faltar uma direção segura se nós estivermos conscientes dessa presença santa do Espírito Santo de Deus dirigindo nossas vidas. Amém? Vamos orar, amados. Que o grande amor do nosso Deus possa, todos os dias de nossas vidas, estar nos instruindo através da Tua presença santa conosco, amado Espírito Santo, nos dando a direção de tudo que devemos fazer, como devemos fazer. Ajuda-nos a buscarmos a Tua palavra, a conhecermos, a lermos, a ouvirmos a Tua palavra, a Tua instrução para as nossas vidas todos os dias. E com certeza, nós não nos desviaremos nem para a direita nem para a esquerda, mas prosseguiremos olhando para o nosso futuro que está nas Tuas mãos, Senhor. Abençoa-nos e dá paz aos nossos corações em relação ao nosso futuro. É a nossa oração nesta noite, em nome de Jesus.
Amém, amados? Que o grande amor do nosso Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus e essa presença santa do Espírito Santo esteja conosco todos os dias de nossas vidas, até o Senhor Jesus voltar ou até nós irmos ao encontro dele. Amém? Que o Senhor os abençoe em nome de Jesus. Amo vocês. Um beijo.